Boa noite, amigos que nos acompanham através das nossas redes sociais, todas as quartas-feiras. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Convido a você que tem Bíblia para abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 e o versículo 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 8 e 9, e assim diz as Sagradas Escrituras. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Pai, tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite através do teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus, Ele usou uma pessoa, um homem, igualmente eu e você, um profeta, um homem de Deus, Eliseu. Deus, Ele procura usar pessoas comuns, né? Pessoas normais, pessoas assim como eu e você. Então, Ele quer lidar conosco como pessoas. É como pessoas que Deus quer cuidar de nós e lidar conosco no dia a dia. Ele lidou com Eliseu, por meio dele, Deus foi engrandecido. Com qual finalidade? Qual é a finalidade que Deus quer lidar conosco como pessoas? É para engrandecer o nome dele. Eliseu engrandeceu o nome de Deus através do seu testemunho, através da sua vida. Então, mas para que isso aconteça, é necessário que a natureza humana, a nossa natureza, seja tratada para transmitir a mensagem espiritual. Senão, haverá qualquer comunicação espiritual. Então, é necessário que a natureza seja mudada para que haja ou possamos transmitir a comunicação espiritual, a mensagem que queremos passar para outra pessoa. Se isso não for feito, então não haverá nenhuma comunicação espiritual da nossa parte para outra pessoa, porque as nossas ações, elas transmitem uma comunicação a alguém. Alguém recebe esta mensagem que foi transmitida. E essa mensagem transmitida, ela pode ser vista também aqui, como Deus agindo através dessa pessoa. Quem é Deus nela? Então, entre Eliseu e a sunamita, houve uma comunicação espiritual. No capítulo 17 de João, versículo 23, nos mostra da comunicação espiritual. Cristo também, quando ele conversou com aquela mulher no poço, ali houve uma comunicação. Deus comunicou-se com ela através de Cristo Jesus, seu amado Filho. E Jesus, ele falou do plano salvífico para aquela mulher. Então, a vida de Eliseu passou a mensagem que era Deus agindo na vida dele. O versículo 10, ele diz, olha o que a mulher disse assim, façamos-lhe, pois, aí em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então, veja que houve um resultado da mensagem de Eliseu, da comunicação. Então, Eliseu, ele demonstrou para todas as pessoas, principalmente para aquela família, que era Deus que estava agindo nele. Eliseu não procurou buscar glória para si. Foi o que a sunamita, ela falou, né? Ela tendo como resultado obtido pela impressão deixada pela vida interior do profeta. Aquilo que estava no interior de Eliseu veio exteriorizar-se. E foi assim que Eliseu fez. A comunicação veio de dentro para fora, porque era algo de Deus, era algo espiritual. E a impressão deixada daquela mulher era algo interior que havia na vida de Eliseu. Então, quando há comunicação, há resultado de vidas, e essas vidas são abençoadas, e Deus é
glorificado, Deus é exaltado. Então veja bem, como é que está você, como você anda? Será que o resultado que vem de dentro de você, que exterioriza-se e que as pessoas olham, pode ser teu vizinho, teu colega no trabalho, colega de faculdade, colega do colégio, seja qual for esta pessoa, será que a maneira de você falar, a maneira de você agir, transmite uma mensagem de que Deus está agindo em você? Como disse Paulo, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eliseu estava dizendo, esta vida que eu estou passando não é simplesmente minha, é de Deus. Tudo isso que você está vendo, o sulamita, com o seu esposo e seu filho, com toda a sua família, todos os seus parentes, alguém mais que tenha visto, e para todo aquele povo, a mensagem era: Deus em mim e eu em Deus. Havia uma parceria entre Eliseu e Deus, Eliseu andando dentro da vontade de Deus, Eliseu andando conforme os princípios de Deus, e esses princípios educaram Eliseu, moldaram a vida de Eliseu, como também pode mudar a sua vida, a nossa vida hoje, se aplicarmos os princípios de Deus como normas para nós vivermos. E então nós podemos dizer que nem Paulo disse, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então vai haver uma comunicação entre nós e o mundo, entre nós e as outras pessoas, e assim elas verão que Jesus Cristo está em nós, e nós em Cristo, e elas vão reconhecer Eliseu como santo homem de Deus, santo, separado. A ação dele era diferente de todos, chamou a atenção dela. E veja que Eliseu, a Bíblia não diz que ele estava indo para o seu profeta, só isso, aquilo outro, tantas das coisas assim. Mas ela convidou-o para comer em sua casa, ela deu pão, ela deu alimento para Eliseu. Para que as pessoas saibam também que você é um crente, da vida espiritual que você vive, não precisa você querer se aparecer, basta deixar Deus agir na sua vida, que o que as pessoas vão observar é Deus agindo em você. Deus agindo em nós como pessoa, que Ele quer fazer isso significa que as nossas vidas vai ser iluminada por Ele, tá? Então as nossas vidas serão iluminadas por Ele, e vamos brilhar no meio desse mundo, porque Cristo brilha em nós. Isaías capítulo 6, versículo 3 e 7, Atos 9, 3 a 4, nós temos isso, Deus iluminando nossas vidas para que Ele brilhe por meio de nós. Então o que Ele quer é brilhar. Há um hino no nosso cantor cristão que diz: brilhando por Jesus. Eu vou brilhar por Jesus, e brilhar por Jesus, é isso. A iluminação, a palavra de Deus, ela nos diz, ela revela o estado nosso. Quando percebemos a tendência é morrer para nós mesmos. Então, quando nós olhamos, observamos, o que temos que fazer para Deus é morrer para nós e vivemos para Deus. É morrer para as nossas próprias vontades, para o nosso eu que nos faz afastar-nos de Deus, que quer chamar a glória para nós mesmos, onde Deus não aparece. Então Ele vai iluminar, esclarecer, clarear a nossa mente. Quando a luz brilhou na vida do Saulo, ele caiu em terra, e essa luz mostrou que ele realmente era, quem realmente ele era. Não era nada do que ele pensava em ser. Paulo pensava muita coisa em ser, ou Saulo, ele imaginava que era muita coisa, ele achava que estava sendo até aprovado por Deus, que ele estava trabalhando para Deus, mas Deus muda aquela luz, ilumina a vida de Paulo, e ele passa a entender, e ali ele clama, ele fala, ele diz: quem és? É uma pergunta para conhecer quem é alguém. Havia muitos senhores naquela época. Quem és, Senhor? Quem é o Senhor que fala comigo? Tão poderoso, alguém que me derruba do cavalo,
alguém que me joga no chão. Quem é você tão diferente assim? Eu quero conhecer quem é você. E quando é revelado pela luz o estado humano, o homem pode se alarmar e dizer que nem Isaías: ai de mim, ai de mim. Quando Jesus se revelou a Paulo ou a Saulo, ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Então veja bem, a luz revelou, a luz revelou-se a Saulo, e dali em diante ele passou a conhecer quem era esse Jesus, e a luz brilhou em Saulo, e ele passou a brilhar perante todos, e essa luz foi vista perante todos, e Paulo fez essa vida, a vida dele toda foi brilhando por Deus, brilhando por Jesus. E lembre-se bem, Isaías, quando essa luz brilhou nele, ele disse: ai de mim, porque você vai reconhecer o seu estado, quem é você, vai reconhecer quem é Deus, está diante de um Deus vivo e poderoso, de um Deus justo. E o que saía dos lábios do profeta revelava que ele estava, quem estava dentro dele, e precisava ser moldado, pois a sua mente estava corrompida. Isaías diz: dentro de mim tem algo que precisa ser mudado, dentro de mim necessita de algo que precisa ser tirado, necessita uma mudança dentro dos meus pensamentos, da minha maneira de agir, de pensar e de falar, para que eu possa então, tudo que eu disser, tudo que eu falar e a maneira de viver possa concordar com a minha vida espiritual, com o que eu falo e com o que eu vivo, para que as pessoas vejam que houve mudanças na minha vida. Do Deus de quem eu falo é um Deus tão poderoso que transforma. Ai de mim, disse Isaías. Então houve a purificação dos lábios de Isaías. Veja que houve uma transformação. Como é que Deus faz para poder Ele usar você como ser humano? Ele transforma primeiro essa vida, para que Ele seja visto. Se não houver uma transformação, você não pode então falar dele. Então Deus quebranta uma pessoa para poder usá-la. Quando há quebrantamento, então há mudanças de atitude. Houve um quebrantamento na vida de Isaías. Assim também Deus quer quebrantar a sua vida. Ele quer nos quebrantar a cada dia, para que Ele possa então trabalhar e agir em nós, e o mundo nos conhecer como filhos de Deus, com testemunho autêntico. Então nossa atitude é o que dizer, que nem Paulo disse: o que queres, Senhor, de mim? Faça-se a tua vontade. Há esse desejo ardente no seu coração. Há um desejo ardente no seu coração de conhecer a Deus. E esse desejo ardente, ele deve permanecer em você. Deve ser essa necessidade da igreja, necessidade do crente individualmente, de conhecer a Deus a cada dia e viver brilhando por Jesus. Lembre-se bem, Deus quer usar você como pessoa, como ser humano. Deixe que Ele molde sua vida, deixe que Ele fale em você, e o que está dentro venha para fora. Amém. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua graça e nos ter abençoado nessa noite, transmitir a tua palavra através dessa reflexão tão pouca. Pedimos a tua graça de abençoar aqueles que estão ouvindo e que ainda também hão de ouvir, que possa alimentar a vida de cada um, que cada um possa não somente ouvir por ouvir, mas ouvir por necessidade, que precisa da tua palavra, que precisa viver para ti e por ti nesse mundo. Salva as pessoas que ainda não são salvas, levanta os enfraquecidos na fé, fortalece os teus servos, o teu povo. Salva a nossa nação brasileira, em nome de Jesus. Amém.